Bom, primeiramente, muito boa noite, muito obrigado a todos que estão participando pelo Zoom e pelo YouTube. Queria muito agradecer também a presença e o tempo do Wander Costa, que é presidente nacional da CNT, e o Liemar Prete, um dos sócios da Prete Cargas. E a ideia hoje é fazer disso aqui um grande bate-papo, né? Não é uma palestra, não é uma apresentação formal, mas que a gente faça um grande bate-papo para tentar desdobrar e discutir um pouquinho dos impactos da pandemia que estamos vivendo no setor de transportes, de uma forma geral, né? Setor extremamente estratégico e importante para a nossa economia, afinal, drena praticamente tudo, né, que é produzido nesse país, leva serviços essenciais para lá e para cá, e, enfim, então acho que é um setor super estratégico importante da gente conversar nesse momento. Então, queria primeiramente abrir um espaço tanto para o Wander como para o Liemar, apresentar um pouquinho, dizer um pouquinho do trabalho que vem desenvolvendo em suas organizações. Por favor, fiquem à vontade. Boa tarde, Paulo Henrique. Agora já boa noite, né? Eu quero agradecer a oportunidade de estarmos conversando com o público sobre um tema realmente preocupante, que é o transporte durante a pandemia. A gente tem dois extremos na situação, um de que você tem que evitar a locomoção para poder conter o vírus, e, por outro lado, nós temos que trabalhar para poder garantir o abastecimento do Brasil como um todo. A CNT, ela representa todos os transportes do Brasil, então, ferroviário, aéreo, rodoviário e aquaviário, tanto carga quanto passageiro. Então, sobre o guarda-chuva da CNT está toda a movimentação de pessoas e mercadorias. E realmente temos trabalhado intensamente desde o começo da pandemia, junto ao governo federal, para verificar medidas que possam atender aos empresários, para que nos permitam continuar abastecendo o país. Temos visto que as medidas anunciadas são boas, mas a gente tem sofrido com a lentidão da aplicabilidade dessas medidas. Então, o financiamento de folha de pagamento é uma medida que ajuda o empresário sem forma alguma, mas ela não foi efetivada, da mesma forma que o capital de giro. E a folha teve que ser paga hoje. Quem teve recurso pagou, quem não teve não vai pagar, e aí, em vez de ajudar a economia, ao brasileiro, ao trabalhador, romper com esse momento de isolamento social, ele vai ficar ainda sem recursos. Então, a gente vê que está faltando ao governo dar efetividade naquilo que ele se propôs a fazer e mais, naquilo que ele prometeu fazer. As promessas são boas, elas precisam de virar realidade. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Passar a bola agora para o Prete, amigo de longa data, parceiro da Valor, falando um pouquinho também sobre a sua experiência, né, do outro lado da mesa, né, Prete, como presidente Transcargas, que foi durante algum tempo, e aí como empresário do setor, né, falar um pouquinho do que está acontecendo, enfim, depois a gente vai entrando em alguns temas um pouco mais profundamente, mas se apresentar para o pessoal e falar um pouquinho da sua visão aí sobre o que está acontecendo. Bom, Paulo, primeiro, obrigado aí pela oportunidade que está nos dando do segmento de transporte rodoviário de carga, né? A CNT, de estar aqui nesse momento de muita angústia do Brasil, né? Do nosso estado, que está passando por esse... e o mundo, né? Pela essa pandemia que a gente está vivendo. Nós trabalhamos diretamente durante alguns anos como na frente do Transcargas, que é o Sindicato de Transporte de Carga e Logística do Estado. Hoje a gente continua lá como diretor, temos hoje o presidente o Marcos Fortunato, estamos na Federação de Transporte do Estado e estamos junto com o presidente Wander na diretoria da Confederação Nacional de Transporte, né? O Estado passa por um momento delicado, né? O Estado que vive baseado com questão de importação e importação, na área de distribuição, atacado. Isso tudo é movimentado pelo transporte rodoviário de carga e por demais segmentos, né, de transporte. Então, a gente vê que isso afeta diretamente o abastecimento, né? A gente escuta aí entra um monte de conversa fiada, chamadas fake news hoje, né? De paralisação, disso, daquilo,
e não existe nada disso, acho que o momento não é para isso. Nós temos que discutir o transporte, a economia, né? E a retomada desse momento que é triste. Como o presidente Wander falou aí agora, hoje é dia 5, é dia de pagar a folha. Muitas empresas não tiveram condições de fazer isso. Então, a gente tem que começar a pensar que tem gente aí em casa, né, precisando também, pelo menos nesse momento de angústia, né, ter pelo menos o que ficar mais tranquilo nas suas residências. A medida provisória que foi colocada na sexta-feira, que entrou em vigor hoje, deixa muita gente apreensiva nas suas casas. Então, acho que é um momento, a gente agradece muito, que acho que é um momento único, né? Nesse dia, principalmente, que é importante da entrada dessa medida provisória, a gente está debatendo o transporte rodoviário de carga, o transporte no Brasil, e com a presença do nosso presidente da Confederação, aí, que, como ele disse, né? A nossa Confederação, os modais de transporte, sejam eles o que for, passa pela discussão direta lá. Perfeito, muito obrigado, Prete. Queria passar uma perguntinha, de repente, se vocês puderem levantar alguns números do setor também, dado que a Confederação ela agrega todos os meios de transporte, como o Wander bem colocou. Queria que vocês colocassem, por favor, alguns números do setor, né, dos setores nos seus diversos segmentos, e, eventualmente, quais são as principais preocupações da CNT hoje com relação a esse tema. Nós até publicamos a pesquisa no site da CNT hoje, vendo o reflexo da pandemia do Covid-19 no transporte. Tem segmento do transporte com queda de até 90% de tráfego, é uma queda muito grande. No transporte de passageiros interestadual, está bem dizer parado, porque tem restrições de estado, você não consegue sair de São Paulo para chegar no Pará, porque no meio do caminho tem barreira física. Então, o transporte interestadual de pessoas está parado. E o transporte aéreo também está com muita restrição, as empresas se viram obrigadas a parar as aeronaves, reduziu drasticamente a quantidade de voos ofertados. Se você quiser andar de avião hoje, vai ter dificuldade de comprar passagem. É uma incoerência, né? Eles estão parados porque não tem passageiro e quem quer voar, ao mesmo tempo, não tem restrição de voo. A transporte de carga, o que menos sofreu até agora foi o ferroviário, até pela característica dele de transportar mais commodities, a agricultura continua funcionando, as exportações continuam fluindo, e a outra commodity que tem é o minério, teve um pouco de queda em função da pandemia na China, o maior importador, mas que a expectativa é que já está retomando o crescimento, retoma a normalidade. O grande problema fica no rodoviário. Este aí, aqueles setores que trabalham para a indústria farmacêutica, que trabalham para alimentos, eles continuam rodando com pequena queda ou até um acréscimo em determinados segmentos, porque houve um estocamento das pessoas, das famílias em casa se preparando, então o alimento aumentou a venda no mês de março. Mas, por outro lado, o ferro e aço, quem trabalha para a indústria automobilística, por exemplo, está parado, porque todas as indústrias do Brasil pararam. No primeiro momento recebeu alguma coisa de mercadoria, mas para a cadeia. Então, na hora que para o automóvel, vai parar desde a indústria de automóvel, a indústria de autopeças para e vai parar lá na siderurgia que faz o aço, o alumínio básico. Então, é uma queda muito, muito, muito importante e o que mais nos preocupa é não ter a visão de quanto vai acabar. A gente planeja para ficar fechado mais 15 dias, como tem os decretos, mas eles podem ser prorrogados, é mais 30, mais 60, há quem diga que vai ficar até o final do ano. Então, esta dúvida dificulta o planejamento da retomada. Eu acho que está na hora do governo federal iniciar um movimento de liderança para ele ser o coordenador da paralisação durante o período necessário, mas coordenar como vai ser a retomada do crescimento. Eu não sou técnico, não tenho condições de falar para ser apressado, não sou da linha de que acha que tem que acabar com o recolhimento social, afastamento social, isolamento social
de uma hora para outra, mas eu entendo que em regiões onde não tem um vírus circulando, o Brasil tem essas regiões, e que as cidades de menor porte não podem ter o mesmo tratamento de São Paulo ou Brasília, onde tem uma grande circulação. Então, acho que cabe ao governo federal, não positivamente, que tem que respeitar a autonomia de estados e municípios, mas cabe a ele coordenar o trabalho junto à Secretaria de Saúde dos estados, ou quem os governadores indicar, junto aos municípios, até para nós termos um horizonte de o que vai acontecer daqui a 15 dias, o que vai acontecer daqui a um mês. Acho que, nesse momento, o mais importante é discutir isso. Discutir prorrogação de tributo, financiamento de folha de pagamento, são coisas que são importantes, mas só vai ser viável para o empresário se eu souber quanto tempo eu tenho que ficar parado para depois retomar o crescimento. É verdade. Eu acho que o grande pânico do empresariado, de uma forma geral, é essa questão de previsibilidade, como você falou, né, Wanda? Realmente, se a gente tivesse, entre aspas, uma data marcada, mesmo que muito longe, mas pelo menos para as coisas voltarem um pouco ao normal, vários setores talvez estariam um pouco menos tensos, vamos dizer assim, justamente porque a gente não sabe quanto tempo isso vai continuar, né? Quanto tempo a gente continua de lockdown, né? Como alguns gostam de chamar. E, por outro, também a gente vê várias forças políticas remando para destinos completamente distintos, né? Puxando para o outro lado. Então, alguns estados adotando algumas medidas um pouco mais frouxas, outros não. Isso acaba impactando principalmente no setor de vocês, essa questão de discussão de levantamento de cancela de pedágios, né? De infraestrutura nas estradas e tudo mais. A gente tem visto diversas reportagens aí de caminhoneiros passando muito aperto aí, sem postos de gasolina em alguns estados para abastecer, restaurantes para se alimentar. Então, realmente, é um negócio que deixa todo mundo meio perdido, né, que você falou. O país tem uma extensão geográfica muito grande e, certamente, o setor, principalmente de transporte terrestre, ele é muito afetado nesse segmento. Passar a bola para o Liemar para falar um pouquinho do estado do Espírito Santo, especificamente, né, já que a gente tem uma grande audiência, apesar de a gente estar para o Brasil inteiro, a gente tem uma grande audiência aqui no estado. Falar quais os segmentos especificamente que você já falou um pouquinho ali na introdução, mas que você acha que estão sofrendo mais, quais outros estão, de repente, funcionando próximo à sua normalidade, e o que, de fato, os governos, né, seja na esfera estadual, municipal e federal, poderiam fazer para tentar minimizar um pouco esse impacto colocado, inclusive, ali pelo Wander. Ô, Paulo, se você olhar, não muda muito daquilo que o Wander falou, não. Aqui no estado, nós estamos praticamente parados, né? Porque a gente alimenta, é um estado exportador, né? Então, a gente vive muito do que entra para o mercado aqui através dos nossos portos, da distribuição e do atacado para fora do estado. Então, nosso movimento caiu muito de todas as empresas aqui, né? O comércio em si está parado, a não ser o e-commerce, né? Que tem movimentado a primeira semana, movimentou muito aí a semana passada, mas também que essa semana já caiu mais de 50%. Então, no estado do Espírito Santo, a gente teve aí, a gente pode falar hoje, sem medo de errar, a gente caiu entre 60% e 70% da movimentação de carga fracionada dentro do Espírito Santo, né? Se nós olharmos, os portos estão funcionando, né? Você tem navio entrando e saindo do porto da Vale, de minério. Mas o nosso porto aqui de Capoaba, chamado Porto de Vila Velha, de Vitória aqui, não tem movimentação nenhuma de carga esses dias. Hoje teve até um navio ali atracado. Então, o Espírito Santo, pelo decreto do governador, também está sofrendo muito, né, com essa baradeira. Apesar de que hoje, né, ele amenizou um pouco, deixou as casas de peças começarem a funcionar, né, o que é peça, o que é chocolate. Tem que ver se a Páscoa vai existir, né? Infelizmente, o consumo vai cair bastante. Então, hoje, o que tem aí de peças e chocolate, não sei se vai movimentar, porque as distribuidoras também estão fechadas, né? E o consumo está muito pouco. Então, o Espírito Santo hoje ele está sofrendo bastante com tudo isso aí que você colocou. As nossas rodovias, é triste ver, né? A nossa empresa aqui, semana passada, era triste ouvir os nossos motoristas reclamarem, né? Reclamarem que estavam sendo tratados quase como bicho, chegando
em restaurantes na beira da estrada, né? Parece que eles já estavam contaminados, né? Porque as pessoas já chegavam perto assim meio desconfiado, não abria, não podia entrar, era tratado pela janela. Tudo bem, todo mundo tem que ter prevenção, né? Mas eu acho que são seres humanos e todos os nossos motoristas, não só da nossa empresa, mas de todas as empresas aqui do estado, estavam todos com seu álcool gel dentro do caminhão, com sua máscara, com sua luva, né? As empresas cuidaram disso aí, foi uma coisa que as empresas se preocuparam, né? De estar com seus colaboradores todos paramentados perfeitamente para evitar qualquer contágio, né? Procurando fazer isso aí. Então, o Espírito Santo não está muito diferente, não, mas nós estamos sofrendo bastante porque vivemos da importação e da exportação, apesar de que temos o Porto da Vale aqui que está funcionando. Hoje mesmo eu estava olhando navios lá atracados e saindo, né? Então, o Espírito Santo também está sofrendo com isso aí, essa paradeira. É verdade, até porque pela questão da China, né? Em teoria, a China está retomando a sua produção, parece que 80% da produção da China já foi retomada, e aí commodities tipo minério, que você mesmo citou, um dos destinos, os principais destinos é justamente a China. Então, acho que por isso que, de fato, os embarques estão acontecendo. Falar um pouquinho, de repente, do setor aéreo, Wander, se você puder. A gente sabe que é um dos setores mais afetados, como você bem colocou. Se existe alguma medida do governo, o governo tem sinalizado, mas nada muito concreto, para as empresas do setor aéreo, né? O próprio ministro Tarcísio chegou a comentar em alguns depoimentos que não adianta nada, de fato, o governo precisa ajudar essas empresas, porque também não é interessante que, num segundo momento, terminando tudo isso, o Brasil não tem oferta, né, de aeronaves para poder atender e deslocar, seja passageiro, seja carga. Muita gente faz uma correlação muito grande ao setor aéreo só de passageiros. Mas, de fato, né, existem alguns serviços essenciais, inclusive, né, questão de transplante de órgãos e tudo mais, que o setor aéreo acaba atendendo com muita agilidade, né? Então, se você puder falar um pouquinho do que você está ouvindo das empresas e de governo com relação a esse setor, a gente agradece, por favor. Ok. Só voltando no assunto anterior que eu tinha dado da governança, o Liemar acabou de citar um exemplo, onde que diversos municípios ou estados proibiram o restaurante de funcionar e fecharam as lanchonetes dos postos. Como é que o motorista vai chegar e não tem como comer? Então, aí que tem que entrar o governo federal e falar, se está proibindo restaurante para evitar aglomeração nas cidades, é correto. Mas a gente tem que ter bom senso de deixar que nas rodovias alguns postos funcionem e coloque protocolo para funcionar. Eles estão proibindo de sentar no salão e vendendo, em alguns lugares, vendendo marmitex. Perguntar, qual que é mais higiênico para o motorista? Sentar numa mesa isolado, a 2 metros de distância de outro, para poder fazer a sua refeição, ou ter que comer na mão, sentado na bandejinha, sentado no chão no caminhão? Então, o Liemar falou que falta de dignidade e respeito ao profissional que está ajudando o Brasil. Os médicos estão ajudando? Estão, enfermeiros estão, mas os hospitais também precisam dos outros apoios administrativos, de higienização, assim como precisam dos motoristas, até para levar os EPI para os hospitais. Então, esse tipo de sensibilidade é que tem que estar presente no político de todas as esferas, seja ele prefeito, governador ou a nível federal. Está faltando um pouco mais de articulação que aí eu entendo deveria ser do governo federal. Mas o governo federal hoje, infelizmente, não está conseguindo uma harmonia nem dentro do próprio governo. Você vê ministro com posição diferente de outras áreas que teria que ter mais colaboração. Com relação ao aéreo, é outra situação que repete a boa vontade. O ministro Tarcísio, desde o primeiro momento, teve boa vontade, ele abraçou a causa porque ele conhece a necessidade de manter as companhias aéreas, assim como as demais, vivas. E a companhia aérea tem um capital intensivo muito grande. O investimento que tem que se fazer em aeronaves é altíssimo. E perder o que tem no Brasil para depois começar de novo vai ser recomeçar do zero. Então, é necessário que o governo, de alguma forma, dê assistência às companhias. E até agora não foi feito nada de concreto para ajudar as companhias.
algumas medidas foram publicadas? Foram. Você vai postergar o repasse da taxa de embarque que as companhias aéreas repassam para a ANAC. Tá, mas quem está embarcando hoje? Vai postergar o pagamento de outorga dos aeroportos para o futuro. Tá, tudo bem, não tem, mesmo que não teria caixa, é positivo. Mas veja bem, o Paulo Guedes segue a doutrina dele, nós não podíamos fazer diferente, hora nenhuma ele isenta, ele deixa de pagar, ele vai só postergar, quer dizer, o meu caixa vai ficar agora, eu vou emitir título da dívida pública, mas daqui a 6 meses vocês me pagam porque deixou de pagar. Não está abrindo mão, não está isentando nada, continua o perfil liberal dele. Outra coisa que acontece com as aéreas, eles são empregadores de mão de obra qualificada intensa, é muito piloto para o avião. Para cada avião você tem que ter, não sei, mas deve ser quase com uns 10 pilotos para poder fazer voar, porque eles têm uma jornada de trabalho curta e o avião voa 24 horas por dia. Então, eles precisam de ajuda na folha de pagamento agora para manter essa mão de obra qualificada e empregada, porque se não tiver, a opção vai ser demitir. E para readmitir profissionais para a companhia aérea é muito mais complexo do que readmitir o motorista de caminhão, porque tem menos profissionais no mercado. E se eles não estão voando no Brasil, eles vão voar em algum lugar do mundo, ou vão até mesmo mudar de profissão. Então, é preciso que o governo federal tome os cuidados necessários para poder viabilizar a sobrevivência das companhias aéreas. Você está falando carga e passageiro, a gente só vê passageiro, é verdade, é o que faz movimento no salão do aeroporto. Mas quem leva a carga é a barriga do avião. Então, está faltando transporte aéreo de carga hoje porque não está voando, porque não tem passageiro para voar. E se transformar um avião de passageiro para carga, você dá um desequilíbrio muito grande, porque o projeto eu vou pagar boa parte do custo do voo com os passageiros e posso oferecer um frete mais competitivo, porque eu tenho um passageiro que paga a passagem. É por isso que eles não querem despachar mala, porque quanto menos mala se despacha, mais carga vai no porão. E sem passageiro não está tendo como transportar carga. Então está faltando até o transporte de insumos básicos necessários para dar o suprimento e garantir o atendimento, até mesmo de hospitais e remédios. Porque o remédio, a droga em si, pelo alto valor agregado que tem, quando você importa a essência, o agente ativo do remédio, eles vêm em caixinhas de container de 500 quilos e vale alguns milhões, chega a custar 50 milhões de reais um container de 100 quilos. Depois vai ser diluído um remédio e vai multiplicar por diversos caminhões. Se eu não tenho transporte aéreo, eu não consigo nem alimentar a indústria farmacêutica desses remédios. Aí vai para a estrada. Tá, mas a estrada você não consegue ter seguro porque o valor é muito alto. Então, é preciso que tenha uma preocupação com a logística para poder garantir o abastecimento do Brasil. Perfeito. Aproveitando o gancho da questão das estradas, vocês têm identificado algum tipo de aumento de violência, de roubos de carga nesse momento de pandemia nas estradas? Ou, vamos dizer, perto, a gente sabe que existe bastante no Brasil, esse tema é amplamente discutido, mas está perto da normalidade do que vinha acontecendo? Houve algum aumento pontual nessas semanas? Até boa pergunta, boa oportunidade. Até nós estamos vendo nesse momento até uma redução da quantidade de roubo em função da quantidade de veículos que estão rodando também. Mas é oportuno registrar que o governo federal já está atento a isso. Eu tive, na semana passada, na sexta-feira, uma reunião por videoconferência com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e outras autoridades. Eles estão preocupados, eles estão mapeados e estão prontos para agir e para reagir. Se por acaso algum transportador, alguém que está nos ouvindo, tiver conhecimento de estar acontecendo algum saque a caminhão em função disso, pode usar, nos comunicar, que nós estamos falando direto com a Polícia Rodoviária Federal e ela, no papel dela, vai agir no combate ao roubo de cargas. Aliás, cabe registrar que já há mais de um ano eles têm atuado com muita preocupação, até relativa eficiência no combate e na recuperação de carga roubada. Aproveitando a fala sobre roubo de carga, o Espírito Santo tem trabalhado muito bem em cima disso. Nós temos hoje uma delegacia muito eficiente com relação a isso. Lógico que se você fez uma pergunta, e aproveitando a fala do presidente do Wander,
no Brasil hoje, na estrada, você está com pouca mercadoria circulante, mas tem armazéns que infelizmente, já sofreram com tentativas, né? Hoje, nas estradas, nós estamos com menos mercadoria de alto valor agregado circulando, mas aquelas mercadorias que, infelizmente, somente no estado de São Paulo, que infelizmente não estão circulando, estão paradas em certos armazéns, né? Então, isso tem acontecido e se melhorou até o trabalho de gerenciamento do risco disso aí. Porque quando nós fomos pegos com a pandemia chegando, nós ainda estávamos transportando. Estávamos com mercadoria de certos clientes em nossos armazéns, né? Então, no princípio, na semana passada, aconteceu, foi aí que as empresas também tomaram a atitude de devolver as cargas para certos clientes, para não ficar com risco de roubo, né? Evitando que isso continuasse sendo um negócio, né? Então, a queda efetiva, o Espírito Santo, nós temos que agradecer bastante aí pelo jeito que o trabalho vem sendo realizado há alguns anos. As entidades aqui têm trabalhado. O presidente Wander foi presidente da Federação de Minas Gerais. Fizemos um trabalho em conjunto aí durante anos sobre roubo de carga, né, juntando todos os estados. Então, hoje a gente tem dentro do estado uma queda significativa que podemos agradecer ao governo aí, somente pelo delegado que hoje faz o trabalho dentro da Delegacia de Roubo de Carga do estado. Perfeito, maravilha. A gente até pincelou esse assunto, mas queria, de repente, entrar um pouquinho mais. O que vocês têm escutado? A gente ouve pontualmente alguns discutindo sobre a questão de levantamento de cancela de pedágio, dado o momento atual. Queria saber um pouco a opinião de vocês dois sobre esse tema, se vocês estão ouvindo, se isso de fato está reverberando ou são algumas pessoas pontualmente falando sobre o assunto. A gente tem escutado esse assunto, mas a percepção que nós temos são algumas pessoas com desejo político de fazer uma grande causa, de ganhar espaço na discussão nas redes sociais, que estão pedindo para cancela aberta. O transportador, efetivamente, de carga, não tem interesse em cancela aberta, porque quem paga o pedágio, sendo bastante objetivo, é o embarcador. Então, quem está querendo isenção de pedágio não é transportador, é o dono da carga, o embarcador que está querendo reduzir o frete dele. Porque se hoje eu recebo 100 para poder fazer o pedágio na rodovia, se amanhã tiver cancela aberta, na mesma hora ele vai reduzir meu frete em 110, 120. Então, o transportador não ganha nada com cancela aberta. Nós vamos ter prejuízo. Por quê? Porque o pedágio foi objeto de licitação, foi feito contrato com as empresas, com investidores que acreditaram no Brasil, que acreditaram que ia cumprir o contrato no Brasil e vão ver o seu contrato quebrado, mesmo que temporariamente, mesmo que parcialmente. Aí depois vai ter que ter uma renegociação, que vai significar alongar o prazo ou aumentar tarifa, porque não tem gratuidade. Se eu ficar 30 dias sem pagar, eu vou ter que pagar na frente para esses 30 dias. E isso vai prejudicar em muito a retomada do projeto de privatização já avançado pelo Ministério da Infraestrutura, porque aquelas pessoas que hoje querem vir para o Brasil investir, que estavam prontas para investir antes da pandemia, e eu acho que vão estar prontas tão logo a gente passe por essa fase, vão ficar na dúvida de novo. Mas o Brasil vai cumprir lei? O Brasil vai cumprir contrato? Então, é prejudicial o transporte, eu não tenho a menor dúvida. Isso aí, para mim, algumas pessoas que estão querendo usar de oportunismo. Eu vou aproveitar a doença que está matando um monte de gente e vender o meu propaganda, ganhar espaço para amanhã eu ser eleito numa eleição que pode ser agora em outubro, pode ser daqui a 2 anos. Então, a posição da CNT é firme, é clara, nós somos pela legalidade, pela manutenção da ordem, da lei e principalmente para cumprir o contrato. Estamos radicalmente contra esse oportunismo que nós estamos vendo, às vezes até mesmo do governo federal, saltando algumas medidas que era vontade do ministro desde dezembro, como corte do Sistema S. Oportunismo puro. Aproveitou de uma crise grave para poder cortar a receita do Sistema S e que vai prejudicar. Nós estamos nas rodovias dando um apoio para o motorista, ensinando o hábito de higiene, entregando o álcool gel e ter os recursos cortados sem nenhum motivo, sem nenhuma justificativa técnica. Lendo as considerações da medida provisória,
ele alega que uma das entidades tem 5 bilhões em caixa. As outras não têm. Então, não tem fundamento técnico na medida. E, com relação a esse levantamento de cancelas, é oportunismo de alguns políticos, que o motorista de caminhão quer trabalhar, ele quer carga para poder fazer, ele quer um frete bem remunerado com pedágio pago pelo embarcador, para ter uma estrada segura. Aproveitando a fala do presidente Wander, é isso mesmo, Paulo Henrique. Nós não queremos, não tem almoço de graça, né? A gente sabe disso. Tudo que você fizer hoje, amanhã, vai ser cobrado de volta. Então, as pessoas têm que ter consciência de que o momento ele é crítico, mas nós temos que cuidar daquilo que vai ser feito para o futuro, né? Tudo que você fizer hoje, amanhã, volta ou em dobro ou de alguma forma. O próprio ministro falou com relação a isso aí, porque ele vai ter que prorrogar os contratos. Então, o que nós precisamos é que o mercado faça o trabalho dele, né? Porque senão alguém vai pagar a conta. Perfeito. É questão de segurança jurídica, né? Isso é super importante, porque sim, acho que todo mundo tem mania de olhar só para o próprio umbigo, né? Mas você quebrando esse elo de confiança e de segurança jurídica, isso pode afetar diversos setores e negócios. Realmente é algo que tem que prestar muita atenção. Mais um assunto também, como os outros, nesse mundo cheio de fake news, né? E que eventualmente você encontra, essa questão de greve de caminhoneiros, né? A gente teve um grande movimento lá no ano passado, retrasado, né? E eventualmente saem algumas notícias desencontradas de fato, que alguns setores ligados ao setor de caminhoneiros, etc., tal, estão um pouco estressados e querendo fazer um movimento maior, né? Vocês chegaram a ouvir alguma coisa com relação a isso? Tem fundamento ou não? Vocês que estão mais próximos ali das empresas e dos caminhoneiros de uma forma geral, como é que está esse período de estresse com relação a isso? Tem alguns grupos aí de rede social circulando isso, mas são aqueles mesmos que, há uma semana atrás, pediram para lançar a cancela. O motorista de caminhão, o empresário ou autônomo, eles querem carga para transportar com tranquilidade e frete bem remunerado. Não é momento de fazer greve. A notícia que eu vi falando assim, eu já estou com os pneus para queimar para poder parar a estrada. Gente, se fosse um movimento natural, precisava de pneu para queimar, não. Quando estava com frete muito ruim no passado, foi só começar a falar da greve que os caminhões foram tudo parando no acostamento. Tinha um ambiente, era mal remunerado. O pessoal realmente queria ter uma atitude. Hoje, está faltando carga, está faltando... a pessoa não quer ficar... Imagina se tem uma greve, você vai ficar num posto de gasolina cheio de gente lá trocando vírus para todo mundo morrer no futuro. Não é hora de falar em greve, não tem menor cabimento. Isso, a justificativa que tem é para poder liberar o comércio de uma vez, acabar com a restrição de começar. Mais uma vez, um caráter político de quem não entende pandemia. O motorista de caminhão sabe muito bem dirigir caminhão e fazer entrega. Quem vai poder nos orientar sobre pandemia são os técnicos do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, os infectologistas, os especialistas, que vão fazer com que o Brasil possa enfrentar essa pandemia com a menor quantidade de vítimas possíveis para poder... isso é o contrassenso também, que para ter menos gente tem que ser mais longa, mas é preferível a gente ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de sofrimento com queda na economia, defendendo já a liberação seletiva, aonde pode ser liberado, as atividades que precisam e que podem ser liberadas, mas a gente quer que o Brasil, ao final, não conta os mortos em milhões, né? Vamos tentar contar em centenas, se chegar a milhar, e quanto menos, mais sucesso nós vamos ter. Nós precisamos sair com saúde, tanto a pessoa física quanto a jurídica, para depois, saudável, a gente ter condições de retomar o crescimento. É uma questão, Paulo, que de certa forma, são os aproveitadores, né, do momento, né? Os causadores de terror, né, que ficam... Hoje mesmo, 2 empresários me perguntaram sobre isso, né, mandaram até uma fotinha, né, de uma possível paralisação, e a gente conversa com o Brasil, conversa com a CNT, e é uma coisa assim, é uma irresponsabilidade até de falar uma coisa dessa num momento terrível, onde todas as famílias hoje estão passando esse terror, né? Os idosos aí com problema de estar em casa, né? Todo mundo
todo mundo sabe que quer ficar dentro de casa. Para nós que trabalhamos todo dia, dia e noite, ficar em casa no final de semana é ruim. Imagina você ficar em casa por obrigação. Então, nossos trabalhadores, que são nossos motoristas, querem trabalhar, os autônomos que têm responsabilidades querem trabalhar, estão nas estradas aí. Então, os aproveitadores do momento político, né? Esse ano nós temos se tiver uma eleição, né? Então começam a querer ser os heróis do momento. Só que não adianta ser herói na hora que está todo mundo atravessando o que nós estamos atravessando, né? Não é o momento de fazer qualquer coisa que não seja criar uma corrente de positividade, de fé, né? Para que o Brasil atravesse isso tudo. Então, não adianta a gente querer pegar essas pessoas politicamente, né? E querer fazer um terrorismo, como infelizmente está acontecendo com alguns estados aí, querendo aproveitar do momento. É hora de abraçar os governos, né? Junto com o federal, e a gente fazer um movimento do Brasil passar por isso com menos dor. Dor a gente vai sofrer, né? Mas menos dor e com menos terrorismo. Perfeito. Mudando um pouquinho de assunto, queria perguntar a vocês, de repente o Crete podia falar um pouco mais sobre o Estado do Espírito Santo e, de repente, o Wander um pouco mais na questão nacional, das safras, né? A gente está próximo aí à safra de café, aqui no estado, dos principais produtores de café. O que vocês têm escutado sobre a produção, de fato, né? A colheita e o que tanto a CNT, enfim, as empresas têm feito para poder escoar essa safra? Isso está dentro da normalidade? Existe algum plano de crise para que isso... porque não adianta nada o café ficar no pé, né? Como diz o outro. Ele precisa ser colhido e precisa ser escoado. Então, se vocês têm estudado alguma forma de atender essas demandas de safra, e ali no Centro-Oeste também, a gente tem ouvido que está tudo bem, mas se de fato puder ter algum tipo de informação que ratifique essa informação, de repente a gente começa aqui pelo Estado e passa um pouco para o âmbito nacional, por favor. Bom, vamos lá. Até aproveitando a questão que foi colocada aí pela paralisação e algumas restrições, semana passada mesmo nós tivemos no estado de Minas Gerais um problema que, no final, quando fomos ver, não era uma restrição com relação à carga de café, né? O estado exporta muito pelos nossos portos aqui, né? Minas Gerais traz o café para sair pelos nossos portos. E porque a gente tem escutado até agora, está aqui no estado, né, com os nossos, nós temos um dos nossos diretores dentro do Transcares que mexe com essa parte de exportação de café, está normal. Eu não sei se Minas tem alguma informação diferente, o presidente Wander é de Minas Gerais, mas pela informação que a gente tem desse nosso diretor, o escoamento e a produção está normal, né? Pode acontecer alguma coisa nesse momento agora, por causa da pandemia, de haver por causa de colheita, né? Se a colheita, a gente vê que tem que esperar como é que vai ser a colheita, porque a maioria da colheita ainda no nosso estado, ela ainda é manual, né? E acho que também em Minas Gerais é manual. Então tem que ver o que vai acontecer com essa relação, porque muitos das pessoas que fazem a colheita, às vezes, vêm de fora do estado, né? Do estado da Bahia, né? Então, a gente tem que observar o que vai acontecer nesse momento para que seja feita realmente a colheita e ver a produção, né? Eu acho que, com relação à produção, ela está em perfeita normalidade. Perfeito. Se o Wander puder falar um pouquinho da questão nacional, somente o Centro-Oeste, que é o grande produtor aí de soja, enfim, de outros produtos agrícolas importantes, eu agradeço. Só voltar para esclarecer, quando eu me falei de referir a políticos na fala passada, são a maioria políticos sem mandatos. Não estou me referindo a quem está na gestão pública. São pessoas que querem se eleger ainda, mas que não têm mandato, nada em relação à política, porque eu defendo o político. Eu acho que nós todos somos políticos. Eu, como presidente da CNT, tenho que ser político todo dia negociando os interesses do transporte, de forma geral. Então, eu defendo a política do diálogo, do convencimento, do argumento, da fundamento científico, que ela tem que existir. Você tem que estar conversando e sempre encontrando a melhor alternativa. Com relação à colheita, a preocupação é com pequeno e médio
produtor, principalmente o café é um bom exemplo, onde faz a colheita manual. Porque na época da safra, da colheita, você pega aqueles ônibus, ônibus até rural, que está escrito atrás, leva os trabalhadores, eles escolhem uma fazenda, depois vão passando para outra. Então, existe uma aglomeração. E essa aglomeração é que tem que ser estudada com antecedência. O que nós temos defendido é que, até junto à ministra Tereza, é preciso precaver. Vamos fazer um protocolo para poder viabilizar a colheita. Junto com os técnicos do Ministério da Saúde, qual que é o protocolo? Vamos colocar menos passageiros nos ônibus? Vamos fazer alojamento para que eles possam ficar numa fazenda em isolamento até terminar, mas um intervalo entre uma prova de 15 dias. Como é que vai fazer isso? A gente defende que tenha feito protocolos para evitar a disseminação dos vírus, mas que permita a colheita para não prejudicar o pequeno e médio produtor. Porque, por regra, o grande produtor está mais mecanizado. Na colheita de soja, de milho do centro-oeste, o problema é muito menor, porque lá é 100% mecanizado. Aí você tem um tratorista dentro de uma máquina, ele colhe milhares de pessoas, durante o dia ele não tem contato próximo com outras pessoas, porque ele vai na máquina dele, vai um caminhão do lado que já vai enchendo e sai, o caminhão vai para a estrada e faz o transporte. É diferente da colheita manual. A laranja, eu não sei se está mecanizada, mas também, por regra, a laranja também era uma colheita manual. Como é que vai ficar na hora de chegar? Então, é preciso precaver, e cada um com a sua especialidade, para levar ao governo e oferecer um protocolo de segurança onde possa viabilizar para o café não ficar podre no pé e também não ter uma disseminação muito grande do vírus. Perfeito. Outro assunto polêmico também, né? A gente, pelo menos, tem sentido na pele que não está acontecendo, mas eventualmente voltam às pautas, é a questão de desabastecimento de produtos essenciais, no supermercado, produtos médicos e tudo mais. Olhando pelo lado de quem transporta, de fato, esses produtos, vocês têm ouvido, em alguma região desse país, algum problema de desabastecimento ou algo parecido? Não, nós estamos transportando o que está sendo vendido, alimento e produtos farmacêuticos. Até houve um crescimento no volume transportado no mês de março, justamente em função da estocagem feita pelas famílias para poder para ficar em casa. A gente espera que em abril e maio tenha uma queda natural, porque se eu estoquei, eu vou consumir o que está estocado. E agora é preciso ter sensibilidade de permitir o abastecimento de toda a cadeia logística. No primeiro momento, nós tivemos um problema em Santa Catarina, onde permitiu-se transportar o produto acabado. Dando um exemplo, eu podia levar o porco já embalado para vender no supermercado, mas não podia levar ração para poder alimentar o porco. Se quebrar o elo, daqui a pouco vai faltar, porque tem que se preocupar com toda a cadeia produtiva. Aí, então, se vai liberar só ração e produto terminado? Não, tem que deixar liberar tudo, porque quem fechar as portas, naturalmente, não vai receber mais cargas. Porque para poder fazer respirador, eu vou ter que levar peças para adaptar as máquinas, as montadoras, para poder fazer o respirador. O respirador vai consumir plástico para poder fazer, vai consumir aquela tela de resina para fazer o óculos. O agente fiscal, o agente público, ele não tem domínio técnico para poder saber o que é importante para qual indústria. Então, o melhor que se faz é liberar o transporte de carga para poder garantir o abastecimento, porque a quantidade de itens a ser relacionadas é muito grande, não vai só no insumo matéria-prima, eu tenho que manter também a linha de montagem funcionando. Então, mas não tem desabastecimento. A gente tem acompanhado, as cargas estão fluindo com normalidade, com exceção de uma cidade ou outra, que foi muito mais no começo do Brasil. Hoje em dia, você já não tem mais a restrição ao trânsito de alimentos para abastecer o mercado. Isso aí, Paulo, complementando a fala do Wander, se nós olharmos hoje, você não tem... Os produtos essenciais são prioridades para todas as empresas, né? Principalmente porque o restante das mercadorias não estão circulando. O único problema que a gente tem enfrentado aqui no estado, isso tem acontecido, infelizmente, você tem pouco volume de carga para poder fazer entregas, né?
Então, às vezes, a gente vai estar tendo que esperar, aguardar, né? Fazer uma consolidação de carga para poder fazer as entregas. O custo está ficando muito alto, né? Então, isso daqui a pouco acaba tendo que repassar. E aquela coisa assim, vai aumentar o preço? Não, a gente não quer aumentar. Então, a gente tem conversado com os clientes na questão de poder estar juntando aqueles que são mais prioridades, que têm uma necessidade maior, a gente está fazendo até, de certa forma, entregando rápido, né? Mas a gente tem olhado isso aí, porque os volumes hoje, tanto de quem não tem só medicamento, as empresas que são estritamente de medicamentos e alimentos, está normal. Como o Wander falou, o consumo que aconteceu no mês de março provavelmente não acontece em abril e maio. Se você ter noção, vou falar assim, de uma empresa que nos procurou essa semana passada, ela está com investimento para aumentar o transporte de material de alimentos, né? Como é que está o movimento hoje na questão de alimentos, né? Então, eles estão investindo. Há um planejamento de investimento na área de alimentos, né? Então, aquela história de quando alguém está com alguém chora, alguém vende lenço, né? Então, nós estamos aí, tem mercados que estão trabalhando pela necessidade do momento que a gente está vivendo da pandemia, e não é aumentando o preço nem nada, né? Aproveitando para falar nisso, não tem ninguém aumentando o preço de nada, pelo contrário, estão trabalhando junto com o país para movimentar. O transporte tem feito isso. Perfeito. Se me permite, Pois acho não, que por favor. nós não estamos trabalhando para aumentar preço, mas também não temos condições de reduzir preço. Porque já existe um movimento de oportunistas no mercado de siderurgia que está aproveitando a queda da mercadoria para impor o frete mais barato. Isso aí desorganiza o mercado e pode ter consequências mais indesejáveis para frente. Então, acho que a gente tem que ter consciência, não vou aumentar preço porque não é hora, mas não vamos usar o oportunismo também para ter um ganho parcial, momentâneo, em cima de um problema tão grave de saúde pública. Aí, se nós começarmos nisso aí, a gente vai falar o dia inteiro, tá, Paulo? Porque, infelizmente, tem acontecido. Aproveitar muita gente aproveitando essa história, né? Todo mundo apertado, também não vou pagar, né? Enfim. Isso aí. Isso desencadeia um problema muito mais sério. Isso aí. Exatamente. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de infraestrutura, assim, lógico que não necessariamente no momento de agora, mas nesse último governo, a pasta da infraestrutura tem sido bastante elogiada aí por alguns setores, enfim. Queria saber de quem está na ponta ali, né? Utilizando as estradas, empresas diretamente ligadas. O que vocês têm achado? Tem existido aí, já estendendo um pouco a questão temporal, tem de fato existido uma melhora na questão de infraestrutura, principalmente das estradas no Brasil, ou isso ainda está só no papel? Infelizmente está só no papel. De fato, houve uma piora nas estradas do Brasil em função do legado recebido do governo anterior. O governo federal não tem recurso para investir em estrada, o orçamento dado para infraestrutura não é suficiente para dar manutenção nas rodovias que estão por conta dele. Então, vai piorar a situação. E por que piorou? Porque algumas das rodovias privatizadas no governo Dilma, houve uma licitação equivocada. Estão colocando a culpa no menor pedágio, mas não é isso. Houve promessas de aditivos. Quem ganhou a licitação jogou o preço lá para baixo, porque tinha negociado que posteriormente ia ter um aditivo e, no meu modo de ver, nunca muito republicano. Porque quem ganhou as licitações são as mesmas empresas que trabalhavam com a Petrobras e estão respondendo processo na Lava Jato. As mesmas pessoas falando do mesmo negócio, pode ser do mesmo jeito. Não tem prova de que seja do mesmo jeito, mas a gente tem a certeza e a informação de que ficou inviabilizado porque não foram feitos os aditivos prometidos. E eu não entendo que seja republicano, eu faço uma licitação para a pessoa ganhar com preço baixo na promessa que depois a gente arruma a casa mais na frente. Então, isso aí teve que passar o tempo para poder fazer a legislação e agora estão sendo devolvidas. Durante todos os últimos 3 anos, essas rodovias privatizadas, elas não tiveram as benfeitorias
contratadas e nem fizeram a manutenção. Então, houve uma piora. E agora, como é que vai melhorar? Vai melhorar quando começar a nova leva de licitações. Algumas já foram feitas, mas está naquela fase ainda. Você faz a licitação, você tem que dar o tempo para o contrato maturar, para passar o prazo de recurso, para ser aprovado no TCU. Só depois de aprovado o contrato é que começam os investimentos. A expectativa que nós tínhamos era que no segundo semestre desse ano teríamos alguns investimentos. Agora, com a pandemia, ficou tudo uma interrogação. Teria uma promessa de grandes licitações rodoviárias para agora também, para ainda esse ano, mas eu não sei se esse calendário vai ser concretizado. Mas a gente apoia o pedágio, até por isso nós somos contra levantar cancela, porque nós queremos que as rodovias que hoje não estão privatizadas sejam privatizadas. E para isso tem que ter segurança jurídica, o contrato tem que ser cumprido em sua plenitude. Eu morro de vontade de ver Belo Horizonte duplicado para poder visitar o Linhamar, mas acho que vou ter que esperar alguns anos ainda para ver isso, o Linhamar. Verdade, é um polêmico essa BR-262 nossa. É isso que a gente vem discutindo, né? Os contratos e a viabilidade dos negócios, né? Todos os contratos nossos, né? Citando aí o que o Wander falou agora da 262, né? Que o Espírito Santo necessita, é um elo de ligação, né? Entre o Espírito Santo e Minas. O mineiro adora vir para cá, somos sempre acolhedores, e a gente não vê isso acontecer para que viabilize o nosso estado cada vez mais, né? E que facilite também a gente lá para cima aproveitar Minas Gerais, beber uma boa cachaça, comer um bom queijo, né? Então a gente tem que ver essas coisas. Então a gente vê muita fala, sempre uma burocracia danada, né? Não sou contra o meio ambiente, mas sempre uma questão do meio ambiente aí que é rigoroso até demais, né? Que façam-se protocolos em relação a isso aí, que se viabilize a natureza continuar, mas que a economia e as rodovias sejam feitas, né? Perfeito. Maravilha. Estamos chegando já próximo ao final. Vou fazer algumas perguntas aqui de algumas pessoas que estão participando com a gente. Primeira delas, se existe alguma estimativa de vocês com relação à redução de tráfego nas rodovias. O que vocês viram nessa semana, de repente, e o que o mercado espera daqui para frente? Bom, a informação que temos pelas concessionárias, o tráfego de automóvel reduziu muito mesmo, deve ter ficado residual de 10%, 15%. E o veículo de carga também tem uma queda significante. Estimativa que a gente tem que para o mês de março já uma queda de 40%, que deve permanecer de 40% a 50% em abril e maio. Mas é só expectativa, vai tudo depender do protocolo, de como é que vai acontecer isolamento social nos próximos meses. Mas pode chegar até 60%. Alguma coisa vai continuar sendo transportada, porque a gente tem que fazer suprimento das cidades até para o povo ficar em casa. Mas é uma redução importante, preocupa as concessionárias que tinham previsão de arrecadar mais pedágio. Mas isso aí tem que ser discutido depois de vencer o vírus. Isso tem acontecido no nosso estado, né? A redução já chegou a mais de 40% no Espírito Santo, principalmente por causa do perfil logístico do Espírito Santo, né? Apesar de a gente ter hoje muitas empresas de e-commerce, mas o próprio e-commerce da semana passada para cá caiu bastante, né? As pessoas até semana passada ainda estavam presas dentro de casa e se divertindo comprando. Acho que caíram na real e começaram a ver que tem conta para pagar. Então, isso que o presidente Wander falou é o que está acontecendo. Dentro do Espírito Santo, há uma queda aí significativa já, acima de 40%, né? E dependemos do mercado voltar, da economia voltar para a trafegabilidade cair ou subir, né? Então, infelizmente, é isso que vai acontecer. Perfeito. Mais uma perguntinha aqui, lógico que generalizando, né? Como estão as empresas de transporte rodoviário? Aí estão lá, aguentam quanto tempo, né? E não está faltando uma ação do governo nesse segmento especificamente, a gente falou das aéreas, mas falando do setor de carga rodoviária, para um alívio no fluxo de caixa dessas empresas, ou de alguma forma suavizar esse movimento, dado que, como a gente amplamente discutiu, é um setor essencial na economia?
O caixa de empresa é uma coisa que... Desculpa, Lemar. Não, pode ir. Vai variar de empresa para empresa, mas, por regra, o capital de giro é muito alto e você vai perguntar aos empresários, que a grande maioria não tem caixa para ficar mais 30 dias sem ter auxílio. E nós temos sempre trabalhando junto com o governo federal, desde o primeiro momento. Algumas das reivindicações, como suspensão do contrato de trabalho, foram aceitas, mas é preciso que, no caso específico do transporte, que mude e calibre o faturamento que está autorizado. 10 milhões de reais é muito pouco para poder atender as empresas de transporte, que uma empresa que fatura menos de 1 milhão de reais. As grandes, elas faturam mais de 1 milhão por mês, então a gente precisa de cair naquilo que é entendido como empresa média pelo BNDES, que até 300 milhões. Aí nós vamos ficar com uma situação mais confortável. E mais uma coisa, é preciso que o prometido vire realidade. Essas promessas vieram no bom tamanho, falta só calibrar o faturamento para pegar as empresas médias e cuidar das grandes também. As grandes têm um projeto de lei no Congresso onde que a empresa que tenha patrimônio líquido superior a 1 bilhão tem que dar 10% para financiar como compulsório para o governo federal. A gente pega uma empresa aérea, ela tem patrimônio de mais de 1 bilhão porque tem muito avião. Se tirar 10% do patrimônio dela do caixa, quebrou. Você pega a mesma coisa, uma empresa ferroviária, tem um patrimônio enorme em função da necessidade de ter as concessões e ter os trem. Se for pegar o caixa dela, manda todo mundo embora. Então, tem alguns projetos que são equivocados, que a gente está trabalhando para não ver os aprovados. Mas é preciso que o governo use o recurso, não é para dar para o empresário, não. Aquela cultura do Paulo Guedes. Eu vou te emprestar agora, o ano que vem você me paga, eu cubro o rombo desse ano necessário para a pandemia no ano que vem. Justamente para sobreviver, né? Passar dessa confusão toda. E, de fato, acho que um aspecto importante, você falou na fala anterior, é que esse dinheiro chegue na ponta, essa linha, né? Porque a gente tem ouvido muitas queixas da dificuldade de acessar esses recursos, essas linhas de crédito, né? Muita promessa para pouca entrega, né? É que o presidente falou. Você tem muita coisa aqui no Estado, a gente tem trabalhado também para que os bancos estaduais o Banco Estadual faça alguma coisa, né? A gente precisa de um fôlego. É necessário que a gente... Mas só que não pode esperar a gente entrar na UTI, né? A gente entrar na pandemia do segmento econômico para acudir, né? Então, para que a gente mantenha os nossos, que hoje alguns estão aí afastados, eles tranquilos na casa dele, é preciso que as empresas tenham um fôlego para aguentar, suportar esse momento, para depois trazê-los todos de volta, né? Então, a promessa tem que virar realidade rápido, né? Ação em cima de eficiente, para que a gente possa também estar suportando e conseguindo colocar esses funcionários tranquilos dentro das suas casas, né? Para depois para a retomada da economia. Perfeito, muito bom. Tem uma mensagem aqui de um abraço do Flávio Malveira, lá de Montes Claros. Mandou o parabéns aos dois palestrantes aí, os convidados, e tanto pelas explicações, tanto pelo belo trabalho que vem desenvolvendo ali, lá do SESC Senat. Ele mandou um abraço e fez uma perguntinha aqui, né? Queria saber do presidente Wander a respeito do apoio que SESC Senat vem dando aos caminhoneiros nas estradas, né? Se esse apoio vai continuar até que a pandemia seja minimizada. Essa é a nossa vontade, continuar dando apoio para os caminhoneiros nas estradas durante toda a pandemia e também para os familiares que estão oferecendo os cursos online, EAD, para poder as pessoas se qualificarem. Mas depende do Paulo Guedes. Ele enfiou a faca, né? Nós estamos sangrando 50% no orçamento, não é brincadeira. A gente vai ter que repensar o valor que tem, mas o apoio ao caminhoneiro é prioridade. Nós não vamos medir esforço para continuar dando apoio àquele que está na estrada, que está cumprindo o dever social de manter o Brasil abastecido. Mas tudo tem que fazer conta, a gente tem que agir com responsabilidade, nós não podemos gastar o recurso que nós não temos.
Aproveitando a questão da fala aí, Paulo, do SESC Senat, o SESC Senat tem feito um movimento, e aí não fazendo avaliação de nenhum dos outros do Sistema S, o nosso SESC Senat ele tem um trabalho muito de responsabilidade com o dinheiro que é investido. O nosso sistema ele funciona no mesmo prédio, o que é o SESC e o Senat. Nós não temos dois investimentos, duas movimentações. Todos os sistemas trabalham muito bem com os seus colaboradores, mas o sistema do transporte ele tem sido, através da CNT, de muita responsabilidade com o dinheiro que entra no caixa e de muita responsabilidade com tudo que é feito com esse dinheiro em prol dos colaboradores, das empresas e do segmento. E todo o sistema é de norte a sul do Brasil. Qualquer um, não sei se quem está ouvindo sabe, ou você sabe, aonde se começa um tratamento dentário por qualquer motorista de caminhão ou dos caminhoneiros, se ele começar no Rio Grande do Sul um tratamento dentário, ele pode acabar esse tratamento dentário na Bahia ou no Nordeste, através do sistema que é todo informatizado. Ele começa numa ponta e pode continuar em outras pontas sem a necessidade de voltar para o lugar onde é que ele começou. Então, existem várias coisas feitas no sistema que o público não conhece e que valoriza muito o trabalho feito com todo o transporte, e aonde também o sistema ele é alimentado praticamente pelo transporte terrestre. Aí o presidente pode falar melhor. Excelente. Pessoal, estamos passando um pouquinho do horário aqui. Queria abrir um espaço para vocês fazerem as considerações finais e a gente encerrar o nosso bate-papo, por favor. Bom, deixa o presidente fechar. Eu quero agradecer, Paulo, pela oportunidade do transporte estar falando. São poucos locais que abrem essa oportunidade para que o transporte que movimenta o Brasil, não só o transporte rodoviário de carga, mas o transporte em si movimenta. Nós somos um país rodoviário ainda, Os investimentos em outros modais ainda são pequenos, que ainda esperamos que um dia o Brasil... Me perguntaram uma vez se a gente tem receio dos outros modais. Não, ninguém vai entregar na sua casa. Quem vai entregar na sua casa é o transporte de pneus, falando assim. Então, é um complemento. Todo transporte é um complemento um do outro. Mas quem faz a entrega porta a porta é o transporte rodoviário de carga. Então, agradecer por essa oportunidade, parabenizar a Valor, através de você, do Rodrigo, e agradecer essa oportunidade para que a gente pudesse estar falando aí. Obrigado, sucesso para nós. Obrigado, Prete. Por favor, Wander. Paulo, eu quero também agradecer a oportunidade de falar com o público e falar um pouco do sistema SESC Senat da CNT, deixar claro da posição nossa de defender a legalidade, o cumprimento de contrato, e com relação à infraestrutura nós defendemos todos os modais, porque isso é melhor para o Brasil. Cada modal tem a sua vocação para fazer. Não é razoável você transportar uma safra do Mato Grosso até Paranaguá em cima de caminhão. Tem modais mais baratos, que é o aquaviário, o ferroviário. Então, nós defendemos que todos os modais desenvolvam, porque isso é o melhor para o Brasil. O transporte move o Brasil. Perfeito. Bom, eu queria primeiro agradecer o tempo de vocês, estar aqui com a gente, parabenizá-los pelo trabalho que estão tocando junto, tanto a CNT, quanto as suas empresas, colocar a importância. Eu acho que, de fato, tem muita gente levantando a bandeira, como vocês mesmos falaram, de alguns setores, setor de saúde e tudo mais, mas de mostrar a importância desse setor em qualquer momento, não só nesse momento, mas eu acho que nesses momentos que ficam muito mais latentes essa importância. Então, agradecer muito, parabenizá-los pelo trabalho desenvolvido, colocar investimentos à disposição de vocês. Certamente faremos outros painéis desses em momentos diferentes, até mesmo para a gente analisar o que aconteceu, mas, de fato, é um setor extremamente importante para o nosso país. Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram com a gente. Qualquer pergunta adicional que chegar por e-mail, eu direciono a vocês. Muito obrigado pelo tempo e pela parceria. Um abraço. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.